Boa noite a todos. Desculpa aí a confusão que deu, mas deu uma pane aqui no celular e eu fiquei completamente perdido. Se não fosse aí a ajuda divina, eu não ia conseguir mesmo não. Bom, pessoal, vamos então à nossa tarefa, né? Abençoada tarefa. Nós vamos fazer a leitura da página de preparo do livro Pão Nosso, o capítulo Trabalhos Imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo rejeitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grande qualidade de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. E assim, por amor e misericórdia de Deus nosso Pai, que permite que nós possamos estar reunidos para, Senhor, dedicarmos um tempo aos ensinos do Cristo, revividos pela doutrina dos Espíritos, esclarecido à luz do conhecimento moderno, para que possamos tirar o máximo de proveito das oportunidades que temos. Podermos refletir com mais clareza, sem barreiras, sem constrangimentos, sem preconceitos. Ligados por um amor único, que é o amor do Cristo, aquele amor que o Cristo veio nos ensinar e exemplificou tão bem. Que devemos nos amar uns aos outros, que devemos ter para com nossos irmãos o mesmo carinho, a mesma dedicação que gostaríamos que todos tivessem para conosco. Então que a paz divina fique com cada um de nós nesse momento e que possamos dar início à nossa tarefa abençoada desta noite. Que assim seja. Bom, nós temos então o nosso tema para hoje, que nos diz assim: os sãos não têm necessidade de médico.
nosso capítulo do nosso Evangelho, é o capítulo 24, item 11, 12, que vão nos falar, inicialmente, do momento em que Jesus, entrando na casa de Mateus, que aos olhos de outros companheiros não era bem visto, mas, ao ser criticado, por fazer parte da mesa com pecadores, com criaturas de má vida, o Cristo nos deixou o ensinamento de que ele veio para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Notadamente, quando nos prendemos inicialmente apenas ao texto evangélico, fica assim bem claro para nós que aquelas pessoas que eram consideradas párias da sociedade, rejeitadas de alguma forma, não bem vistas, eram tomadas pelo Cristo como as principais, as primeiras a necessitarem dos seus ensinos. As primeiras a quem o Cristo deveria dedicar o seu tempo, suas palavras, seu amor, seu carinho, justamente para que pudesse despertar essas criaturas ditas à época, principalmente criaturas de má vida. Certamente, como sabemos hoje, nosso irmão Jesus não tinha, como nunca teve, nenhum tipo de preconceito. Não fazia nenhuma objeção quando procurado por aquelas pessoas mais deixadas de lado pela sociedade da época. As mais recusadas, as mais evitadas. Certamente que essas criaturas, o Cristo sabia, no íntimo de cada uma delas, estavam dispostas a uma renovação, estavam dispostas a algo novo. Para muitos, isso não representava nada, Quem era considerado pária da sociedade, quem era excluído da vida social, simplesmente era e acabou, Vítimas de um orgulho, vítimas de uma dureza de coração, às vezes muito implacável. Mas para o Cristo eram justamente os mais necessitados. Eram justamente os que precisavam ser despertados para valer. Enquanto os outros, os que faziam questão absoluta, de segregar os demais, esses estavam fechados, estavam muito satisfeitos com o que eram, com o que tinham, com os seus valores ou seus falsos valores, não importa. Mas os outros não, os outros cansados, oprimidos, perseguidos, injustiçados, largados a morrer pela lepra, largados nas cadeias da época, que deviam ser algo assim horroroso, certamente. Então justamente esses, é que são as almas mais necessitadas. Aquelas que precisam realmente de um desprendimento, alguém que lhes mostre como se libertar das dificuldades. Dificuldades essas que poderiam existir, certamente. No caso de um ladrão, de um assassino. Mas outros não. Outros eram apartados da sociedade da época por outros motivos puramente ditos por nós como preconceituosos, que poderiam muito bem não existir esses preconceitos, mas existiam. Então, o nosso irmão Jesus não iria comungar com erros tão comuns, tão bobos, tão desnecessários,
ele iria fazer valer a sua opinião, né? De um espírito livre, de um espírito que não mais sofre a influência de nada que venha dos espíritos inferiores a ele, ainda se arrastando, né, em tantos e tantos problemas morais. Então foi mais um daqueles exemplos, né? Aproveitando aquele ensejo, muitos criticando Jesus por estar naquela casa com pessoas de má vida. Então Jesus diz essa frase que fica para nós como um alerta constante. Eu vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. Em outros momentos sabemos que Jesus já afirmou, né, que eu sou o médico das almas. Bom, mas também nesse capítulo 24, né, nesse item 11, nós temos uma referência maior sobre a questão da mediunidade. Mediunidade essa, né, que já é conhecida do homem na Terra há muito tempo, mas também durante muito tempo foi considerada, né, um privilégio de alguns, né, enquanto que para outros foi considerada bruxaria, atividades demoníacas, entre outras coisas, né? E hoje, já podendo trabalhar cada um de nós, né, com o raciocínio mais desimpedido, tendo uma liberdade muito maior, principalmente comparada com o passado, nós podemos compreender que a mediunidade é apenas um sentido, né? E é um sentido muito importante. Alguns espíritos dizem até que é o sexto sentido, que todos nós, se não tivermos agora, teremos no futuro, porque é uma predisposição orgânica, natural do espírito quando está no corpo físico, né? Há uma série de detalhes, nós sabemos que há também uma certa forma, né, uma predisposição também dessa mediunidade no corpo perispiritual. Mas, para não complicar muito, né, ficamos com essa afirmativa mais comum de que é uma predisposição física, né? E seria um sentido extra, um sexto sentido. Um sexto sentido que nos dará também a possibilidade de termos um conhecimento e um controle maior num futuro sobre os outros 5, que já utilizamos eles há milhares de anos, estamos acostumados com os outros 5, né? E o sexto vem para dar assim uma espécie de novo entendimento, uma espécie de um domínio maior sobre os outros 5 sentidos. Então, através da mediunidade, podemos, como sabemos, fazer o intercâmbio com o mundo espiritual. E esse intercâmbio, naturalmente, é para algo superior, para algo melhor, né? Porque dos bons espíritos podemos recolher sempre bons ensinamentos, auxílio necessário. E, ao usar a mediunidade, também podemos socorrer espíritos do nosso nível, de nível inferior ao nosso, né, que ainda se encontram sofrendo muito em regiões espirituais adequadas aos seus estados mentais. Ou seja, onde estão lá fazendo a colheita da semeadura livre que tiveram, mas não foi das melhores, né? Portanto, a mediunidade constitui para nós, espíritos encarnados, né, os chamados seres humanos na Terra, os seres superiores que habitam o planeta, segundo definições da nossa ciência, ela representa para nós muito mais do que um intercâmbio com o mundo espiritual. Levando sempre em consideração que o intercâmbio com o mundo espiritual superior é o que mais nós necessitamos, né? Porém, ela nos permite muito mais do que isso.
Tá? A mediunidade, se bem usada, né, da maneira correta, se bem educada, se bem compreendida, ela vai ser muito útil, porque teremos certamente uma capacidade muito maior de compreender a dor do próximo, de sentir a dor do próximo, assim como de também sentir a alegria, a felicidade do próximo, né? Porque ela nos proporciona certamente uma interação muito maior, dilatando assim os nossos 5 sentidos básicos. E é exatamente por isso que devemos ter o máximo de respeito, o máximo de consideração por essa dádiva, né, que é dada ao espírito, principalmente, né, no nosso nível melhor de compreensão ainda, quando estamos encarnados. Tá? Que a mediunidade também pode ser exercida por quem está desencarnado. Isso é fato, já comprovado. Porém, como ainda estamos, né, muito ligados ao meio material, e o planeta Terra ainda é para a maioria de nós tudo o que temos à disposição, então vamos trabalhar a partir daí, né? Neste planeta que nos oferece então inúmeras oportunidades de trabalho, de aprendizado, de aperfeiçoamento, a mediunidade precisa ser muito melhor compreendida e muito melhor trabalhada. Eu vou pedir licença a todos, né, para fazer uso das explicações dos conceitos trazidos por um irmão espiritual, provavelmente já conhecido, Hamed. Quando no livro Renovando Atitudes, ele vai nos falar um pouco desse capítulo 24 do Evangelho, buscando dar uma ênfase maior à mediunidade, sendo que não é para falar apenas de mediunidade, mas sim para nos trazer um despertamento psicológico mais intensivo, mais bem direcionado para o fenômeno mediúnico. Tá? Então, eu vou fazer um pouco da leitura e um pouco de comentários, que é muito importante e é muito interessante. Hamed começa dizendo assim, que a mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. Tá? Então são ensinos que ele nos traz que dificilmente encontramos em outros lugares. Tá? Não que os ensinos do Hamed sejam superiores aos de Kardec, né, ou de qualquer outro irmão nosso, principalmente da safra dos bons espíritos que nos auxiliam tanto há tantos anos, né? Mas ele traz uma compreensão muito bacana. Então vejam bem, repetindo só esse trecho: mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. É uma das formas que possuímos para sentir a vida. É o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Porque realmente a mediunidade, bem compreendida e bem trabalhada, é fantástica para que nós tenhamos realmente uma visão renovada da vida. É impossível nós trabalharmos a mediunidade e não modificarmos alguma coisa dentro de nós. Tá? Impossível, eu digo, para quem faz bom uso da mediunidade, o uso correto, né? Infelizmente, os que optam por fazer o mau uso dela não se enquadram aqui nesse momento, né? Então o Hamed nos diz que a faculdade comum a todos é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros 5 sentidos conhecidos.
Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade, como consequência natural. Também conhecida como intuição ou inspiração, né, por alguns, é ela que define nossa interação com o mundo físico e espiritual. E as reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contato com o perceber ou com o captar, o que nos permite ouvir amplamente as sonoridades espirituais que existem nas faixas etéreas das diversas dimensões invisíveis do universo. E por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como um prêmio, né? Uma láurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório, produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Então vejam bem, né? Ele usa aqui umas colocações que nós normalmente não vamos encontrar, tá? Mas que são puras e verdadeiras. Vale a pena repetir. Então a mediunidade nos permite entrar em contato com diversas dimensões invisíveis do universo, tanto a nível superior para recebermos o auxílio dos bons espíritos, quanto a nível inferior para ajudarmos, né, darmos uma pequena colaboração que seja para os irmãos em situação de muito sofrimento. Mas, por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como um prêmio, uma láurea ou corretivo. É bom frisar, não é, porque normalmente nós aprendemos, eu aprendi assim num passado de 30 anos, mais ou menos, que mediunidade para muitas pessoas era realmente corretivo. Eram criaturas que em vidas passadas fizeram muito mal aos outros e a si própria. E a misericórdia divina, então, dava a essas criaturas a mediunidade para que, se elas soubessem bem direcioná-la, trabalhar bem com ela, adiantariam muito o seu processo evolutivo. O que não deixa de ser um pouco verdade, mas não pode ser colocado isso de uma forma ampla, tá? Porque hoje nós temos essa certeza maior. Não é uma correção, porque Deus ou a lei divina não castiga ninguém, não pune ninguém. Simplesmente nos dão infinitas possibilidades, infinitas oportunidades para que nós venhamos a descobrir onde estamos errando e o que precisamos fazer de melhor. Ninguém faz isso por nós, somos nós que fazemos. Nós é que vamos descobrindo ao longo do tempo, né? Nem que envolva aí muitas encarnações. Mas unicamente então como receptor sensório, produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Então, se é da natureza humana, é algo que vai surgindo ao longo do nosso amadurecimento espiritual, né? Certamente que num passado muito distante, quando tínhamos, né, que habitar aqui na Terra em corpos mais primitivos, certamente que era mais difícil, né, usar essa mediunidade, vamos dizer assim. Era mais difícil a compreensão do fenômeno, muito mais difícil, tá? Mas ao longo do tempo, nós espíritos vamos evoluindo, certamente, e a cada nova encarnação, de acordo com os séculos, os nossos corpos físicos também vão evoluindo, também vão se aperfeiçoando, também vão se tornando menos brutos. E aí é mais fácil, não é?
Pelo menos aparentemente, falando assim é fácil, né? Mas é mais fácil de percebermos, de sentirmos e exercitarmos esse sentido extra. Então, Hamed nos diz que foram imensos os tempos da ignorância, em que a ela atribuíam o epíteto, ou seja, a qualificação, atribuíamos à mediunidade a qualificação de dádiva dos deuses. Ou, por outro lado, diziam que era uma barganha demoníaca. Na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade, como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas do indivíduo. Tá? Vale ressaltar sempre que, ouvindo falar ou prestando atenção nós mesmos, a mediunidade se manifesta agora com muita facilidade num grande número de pessoas. Tá? Inclusive, não é só em pessoas harmonizadas, mais equilibradas, que frequentam casas espíritas, terreiros de umbanda, não é isso. Eu até apostaria que a mediunidade está se manifestando muito mais em criaturas, homens, mulheres de todas as idades, com religião ou sem religião, com doutrina ou sem doutrina. Porque a condição de sofrimento, de dor que temos visto, e olha que nós somos de cidades pequenas do interior, onde temos mais acesso, mais vida social, vamos dizer assim, o número é absurdo de pessoas com dificuldades várias que, quando chegam os pedidos na casa espírita para que possamos de alguma forma ajudar, colaborar, auxiliar essas criaturas, acabamos descobrindo que, na verdade, aquela pessoa passa por um processo mediúnico, desarmônico, desequilibrada, sem o menor conhecimento do fenômeno mediúnico, sendo taxada por especialistas médicos como pessoas, em alguns casos, tidas como esquizofrênicas, em outros, tidas como pessoas sujeitas a crises, mas não sei o quê, não é? E o fundo, a raiz do problema, quase sempre, é espiritual, né? E também sabemos, não é somente quem é médium que sofre as interferências espirituais, as constrições espirituais inferiores. Todos sofrem, sem exceção, mas certamente quem tem mediunidade sofre mais, né? Então, vejam bem como o Hamed coloca para nós uma forma nova de entender. Ver com os olhos, todos nós vemos, a não ser que tenhamos obstrução dos órgãos visuais. Já as formas de ver são peculiares a cada sensitivo, o que é uma grande verdade, né? Escutar é fenômeno comum. No entanto, a capacidade de ouvir além das aparências das coisas e das palavras articuladas é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar, né? É tipo o médico ouvindo o coração, né, da gente, ouvindo o pulmão. Ele está auscultando, ele está escutando aquilo que está mais profundo, mais além, né? Então, como eu disse aqui, a capacidade de ouvir além das aparências das coisas e das palavras articuladas é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar das profundezas do espírito. Além do mais, a facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme se dizia antigamente. E essa ainda é uma maneira estreita de se ver as coisas, tá? Como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica a sábia assertiva que diz que Deus não quer a morte do ímpio.
mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para as suas criaturas. Não é fato? Quando que Deus dá privilégio para alguém? Só se acreditava nisso, só se defendia essas ideias num passado distante, onde os interesses inferiores de homens considerados poderosos manipulavam as coisas, as pessoas, em nome de Deus, em nome de Jesus. Depois que passou, pelo menos, bastante, não 100%, mas passou bastante dessa fase de manipulação escancarada, hoje nós sabemos que a justiça divina é a mesma para todos. Não há distinção em hipótese nenhuma. Por que haveria distinção na mediunidade? Então é exatamente por isso que nós encontramos a mediunidade nos mais diferentes patamares evolutivos, das classes sociais e intelectivas mais diferenciadas até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos. Embora com denominações diferentes, a mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas desde a mais remota primitividade. Bom, até aqui, podemos continuar mais um pouquinho, mas até aqui, o que nós já começamos a perceber? Baseado no Evangelho, capítulo 24. Eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes, disse Jesus. O que nós podemos perceber? Que a mediunidade, sendo natural do ser humano, ela precisa ser educada. Ela precisa ser melhor compreendida e educada. Quem melhor para nos educar do que Jesus? Quem melhor, ou quem mais, melhor dizendo, precisa do médico Jesus do que o médium? Médium não é privilegiado, ele não precisa mais por ser médium, ele precisa mais porque ele está numa situação ainda de muitos conflitos. No momento atual das nossas encarnações, a mediunidade ainda é vista com muitos conflitos, com muitas incertezas. Ainda não é reconhecida oficialmente por boa parte da comunidade científica mundial. Eu também tenho, como muitos de vocês podem ter, amigos médicos, ou alguém da área da saúde, não precisa ser exatamente um médico, mas alguém também da área da saúde, que trabalha com essas criaturas que passam por inúmeros sofrimentos, mas eles não podem abertamente trabalhar com esses pacientes como se fossem processos mediúnicos, distúrbios. Eles ainda se omitem muitas vezes. Hoje mesmo de manhã, uma amiga médica, inclusive trabalha até em UTI, ela me afirmou isso, que ainda é muito perigoso, porque o médico que se atreve a falar a verdade quando ele identifica no paciente não um problema físico, mas sim uma questão ali puramente espiritual, que parece afetar o físico, mas exames e os métodos que eles usam, não comprovam que o problema é físico. Não se chega à conclusão que o problema é físico. Então, para os que conhecem, um pouco pelo menos, as questões espirituais, eles sabem que o problema não é. Eu tive, por exemplo, um amigo médico já desencarnado, que ele era mais escrachado, ele não estava muito preocupado com o que a classe médica pensava dele, E ele falava muito com alguns pacientes que ele tinha maior liberdade. Quando o processo não era físico, ele falava abertamente.
na maneira dele, né? No modo gozador dele, por exemplo, mas ele dizia, olha, o seu problema não é para medicina, o seu problema é para macumba. Você procura um centro de Umbanda, geralmente ele mandava procurar um centro de Umbanda. Você procura um centro de Umbanda que seu problema não é para medicina, né? Muitas pessoas não gostavam quando ele falava isso porque achava completamente, né, fora do contexto. Mas tinha coragem de dizer para a pessoa, seu problema não é físico. Não adianta eu ficar te receitando remédios, não adianta eu ficar te colocando minhoca na cabeça, porque o seu problema não é físico. Então, ele ia direto ao ponto, né? E muitos procuravam mesmo. Tá? Posso dizer isso porque minha mãe mesmo era uma. Gostava muito desse médico, né? E ele falava para ela algumas vezes, né? A senhora tinha, nesse momento, que procurar a macumba. Era a maneira dele falar. Bom, então, gente, hoje em dia, todos nós estamos precisando demais de Jesus. Todos nós, sem exceção. Nunca precisamos tanto do Mestre. Nunca tivemos tantas incertezas, né? Nunca tivemos, ou vislumbramos, né, momentos tão difíceis. E agora não é mais de um lado ou dois, agora é de todos os lados, né? Se nós não tivermos a base do ensinamento do Cristo, quando Ele então nos chama, né, à paciência, à compreensão, ao perdão, ao entendimento, entre outras tantas, né, oportunidades de nos reformarmos interiormente para melhor vivermos, para melhor aproveitar essa encarnação, sem ter que enfrentar o que a maioria enfrenta, né? As dificuldades batendo à porta, as pessoas não sabem o que fazer, não agem, apenas reagem. Com isso, aumentando ainda mais os conflitos, as dores, os desentendimentos, e parece que isso não tem fim, tá? E quando começamos a agir, porque temos uma base, temos toda a certeza, temos todo o amparo necessário, então, quando começamos a agir, as coisas se encaminham de outra forma. Não que estejamos livres disso ou daquilo. Vamos enfrentar também, mas enfrentamos com outros olhos, com uma outra percepção, porque sabemos que tudo, exatamente tudo, que diz respeito à nossa evolução espiritual, há de melhorar, há de ser repensado, há de ser melhor trabalhado por nós mesmos. E é preciso aceitar também o fato de todos nós ainda passamos pela fase do erro. Quem não passa pela fase do erro? Todos passamos. Todos cometemos equívocos. Então, quando estamos com a base cristã nos fortalecendo, e agora com a doutrina espírita nem se fala, paramos, raciocinamos e agimos. Certo que ainda falhamos, né? De vez em quando a gente para de agir e reage, porque acha que é muito humano ainda, né? Então, ainda reagimos algumas vezes. Mas em muitas e muitas ocasiões nós já estamos agindo, tá? Fazendo aqui um parênteses muito rápido, né? Quem está entrando agora não viu, mas eu tive aqui um problema com o celular, né? Faltando 4 minutos para as 8, eu não conseguia de jeito nenhum, não identificava mais o meu Facebook do jeito que estava. Falei, gente, o que está acontecendo aqui que eu não estou vendo mais nada, está tudo tão diferente. E eu vi algumas coisas ali que não deviam estar, né? Falei, meu Deus do céu, será que até aqui, né? Na página do 24º seu aqui, do Conselho de Unificação, será que até aqui conseguiram infiltrar coisas inadequadas? Ou meu celular está contaminado com vírus, alguma coisa, não sei. E fiquei ali procurando como entrar nessa tela aqui que nós estamos agora e não achava. Ainda até falei com a Anne, né? Falei, Anne, já é quase 8h10, mas eu vou tentar de novo, né?
Mais uma vez, fecho tudo, tudo e recomeço tudo outra vez. Até que 8h10 deu certo, né? Graças a Deus, né? E quem esteve aqui do lado, certamente não deixando eu desistir, porque se dependesse só de mim, eu ia acabar desistindo. Não tá legal isso aqui, tem alguma coisa muito errada, né? Mas deu certo, né? Então, gente, hoje a gente tem capacidade para agir, né? Hoje a gente tem capacidade para agir, tá? Aproveitando ainda esse parênteses, né? Um amigo, né? Que está passando por um momento muito, mas muito difícil e procurando nossa casa, né? Com muito desespero, né? Nada mais parecia favorável para ele, tudo que ele podia fazer em relação à vida pessoal dele já estava desabando de vez, né? E aí, um dia me deu vontade, falei, eu vou sair na rua, vou achar onde ele mora, vou procurar, até achar. Não sei, mas vou achar. E saí, fui procurando. Acabei achando. Cheguei para ele e falei, olha, não vai desistir não. Se você ainda tem um fio de cabelo de esperança, você vai atrás desse fio de cabelo. Nós não vamos deixar você desistir, de jeito nenhum. Não podemos fazer muita coisa por você, mas o que puder fazer, nós vamos fazer, né? Insistir com ele, que ele não deixasse de ir na casa espírita, tomar passes, tomar água fluídica, ouvir palestras para poder aliviar um pouco a pressão que estava fortíssima. Você não vai desistir, né? E segundo ele, graças a esse dia que eu fui atrás dele até encontrar, foi uma virada, porque ele foi atrás do último fio de cabelo de esperança e conseguiu o que ele precisava, né? Nós fizemos por ele o que foi possível fazer, né? Tanto na parte material quanto na parte do incentivo, né? Então é o que eu estava dizendo, é o agir. Porque também se nós estivéssemos já desalentados, né, de tanto tentar ajudar e nada funcionar, poderia ter a seguinte reação, ó, acabou. Não está dando certo mesmo, não adianta mais, né? Mas não. Eu ainda acredito realmente, né, que enquanto houver vida há esperança. Então a gente tem que pensar bem e tomar a decisão mais acertada, sempre. Então vamos lá. É imprescindível, entretanto, diz Hamed, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer. Ele está falando da mediunidade. Porque ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. Tá? Então vejamos bem, nós temos, né, esses ensinos de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que não devemos forçar mediunidade. Ela pode até aparecer se nós fizermos treinamentos, se nós nos dedicarmos bastante. Pode ser até que funcione, sim. Mas ainda o melhor método é deixar que ela surja naturalmente. Porque, vejamos, existe realmente uma lei divina fantástica. Existem planejamentos espirituais muito, muito bem elaborados, que certamente qualquer um de nós aqui passou por ele, antes dessa encarnação. E lá, todas essas coisas são previstas nesse planejamento. Então, já sabendo disso, e realmente temos certeza absoluta disso, o que é preferível? Vamos fazendo calmamente, disciplinadamente, nossos estudos, nossas tarefas, vamos participar de trabalhos, vamos estar junto aos mais necessitados, não é? Aos carentes, vamos fazer visitas aos doentes, vamos estender a mão para quem precisa, não é?
ofertar o agasalho, o alimento, seja o que for necessário, o que pudermos fazer. Participando da dor do próximo e descobrindo que podemos ser uma luz fraquinha, mas mesmo sendo fraquinha, já projeta uma luminosidade suficiente para o irmão caminhar mais um pouco, para não desistir da jornada, devido, entre aspas, à escuridão do caminho que ele já vinha passando. Então é assim que nós vamos realmente nos disciplinando mentalmente. E aí, no momento certo, as nossas percepções mediúnicas aparecerão. Seja ela qual for, ou sejam elas quais forem, que às vezes se manifesta de várias formas essa mediunidade. Mas é preciso deixar que ela flua naturalmente. E em vista disso, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais é incoerente. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou, por exemplo, ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Todos nós não passamos por isso? 9 meses de gestação, frágeis, estamos com fome e choramos, estamos com sede e choramos, Depois, com muita dificuldade, saímos engatinhando. Depois, com muita dificuldade, ficamos em pé, caímos, ficamos em pé, caímos, seguramos, soltamos, caímos. Daqui a pouco o primeiro passo, o segundo, e por aí vai. E tudo foi acontecendo na hora certa, no momento certo. Se a própria vida, a própria existência física já nos mostra que o processo é esse, tá? Então vamos lá. Por que, então, a mediunidade considerada uma aptidão ontogenética, ou seja, um desenvolvimento natural do ser humano, do organismo humano, necessitaria de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude? Por quê? Não faz sentido, Tantas implicações e imposições. Então ele nos lembra aqui o caso do dia de Pentecostes, Pentecostes, melhor dizendo, desculpa. Uma das maiores afirmações de que são espontâneas as manifestações mediúnicas e de que é natural seu despertar junto aos homens, quando foram desenvolvidas repentinamente as possibilidades psicofônicas dos apóstolos ao pousar línguas de fogo, conforme consta no Ato dos Apóstolos, Isto é, mentes iluminadas, espíritos elevados, sobre suas cabeças, sem que eles esperassem ou invocassem o fenômeno. Então, gente, essa sensibilidade progressiva da humanidade é um fato. E como já foi até dito por Jesus, chegaria um momento que ela se tornaria, essa sensibilização, se tornaria muito comum, muito comum. Vossos filhos, não importa a idade, todos iriam demonstrar essa sensibilização mediúnica. E cada vez mais estamos tendo a certeza de que isso realmente está acontecendo. Mas ainda voltando ao tema principal, A nossa necessidade de Jesus, porque todos nós ainda somos almas doentes. E quando alguns irmãos ouvem nós espíritas falarmos isso, alguns não gostam, Eu doente, por que você está falando isso? Em que sentido você está falando isso? Mas a criatura ainda não percebeu, que ainda somos muito falhos. Ser doente da alma não quer dizer doente do corpo. Ser doente da alma está relacionado à necessidade do aperfeiçoamento moral, porque ainda estamos a desejar.
Certamente que estamos. Nós somos seres em construção, não estamos acabados. Só estaremos acabados, prontos, quando chegarmos à perfeição, e isso está muito longe, como nós sabemos. Portanto, não é difícil entender que ainda somos doentes da alma. Ainda temos muito o que corrigir em nós. E para corrigir em nós as imperfeições, é preciso fazer uma coisa simples, mas que poucas vezes nos dedicamos a fazer, ou muitos até nem aceitam fazer, que é olhar para dentro de nós nos conhecermos, nós aprendermos a nos analisar onde estamos melhor, onde estamos mais carentes, onde estamos precisando aperfeiçoar isso ou aquilo. É fazer a autoanálise diária, coisa que a gente tem preguiça de fazer, na maioria das vezes. Claro que eu falo por mim, né? Mas, no geral, conhecemos muitas pessoas que dizem a mesma coisa. Ainda temos imensas dificuldades de assumir responsabilidades pelos nossos atos. Porque aprendemos, né, geralmente por cultura da sociedade ou familiar, não importa, que é feio errar, né? Que errar merece punição, castigo. Então, crescemos, né, com essas dificuldades. Então, preferimos ignorar nossos erros, nossas falhas, né? Gostamos quando alguém nos elogia pelos acertos, mas detestamos, nos sentimos muito melindrados quando alguém observa e comenta nossas falhas, nossos erros. Então, somente aí já é o suficiente para saber que somos almas doentes, muito sujeitas ainda aos equívocos, muito. E ainda também com muita preguiça de nos consertar, porque muitas vezes insistimos nos erros. Parece cômodo, né? Parece mais fácil insistir nos erros. Então ainda insistimos, né? Ainda temos muito orgulho, e o orgulho nos atrapalha demais. E antes do orgulho vem o egoísmo, que é terrível, mas que ainda precisamos dele. Em muitos momentos, se a gente perceber direitinho, ainda precisamos do egoísmo. Porque não estamos ainda preparados 100% para reeducar o egoísmo e eliminá-lo totalmente. Não estamos preparados para isso. Então, o momento evolutivo que nos encontramos ainda pede, em algumas situações, um pouco do egoísmo. Um pouco, né? Não podemos dizer muito egoísmo, não, porque não dá mais, né, para ser tão egoísta assim. Mas um pouquinho dele ainda precisamos em muitas situações, tá? Tem uma situação clássica muito utilizada, né, pelos nossos irmãos que são oradores, né? É a questão, por exemplo, dos concursos. Cada vaga tem 50, 100, 2.000 candidatos. E nós vamos lá, nos preparamos, né, nos dedicamos, corremos atrás de todas as formas para pegar aquela vaga para nós, porque precisamos dela. E aí vem, será? Tudo bem, é um direito seu, é algo normal dentro da sociedade que nós vivemos e tudo mais. Mas será que não tem outros que precisariam muito mais do que você? E poderiam estar lá lado a lado com você, e você vai pegar e eles vão ficar sem a vaga e precisam muito mais? Será que nós teríamos coragem de, ao identificar um desses que chegou junto conosco, mas um pouquinho só à frente deles nós pegamos a vaga? Será que nós teríamos coragem de renunciar à vaga para dar para o outro, que precisa muito mais? E a resposta quase sempre vai ser, né? Falar, desculpa, mas não dá, eu preciso. Eu também preciso, né? Então são situações do momento em que nós estamos, né, vivenciando, momento evolutivo. Existem inúmeras necessidades que não podemos abrir mão delas.
Ou melhor, até poderíamos abrir, mas ainda não conseguimos abrir mão, né? Ainda não conseguimos o equilíbrio espiritual necessário para entender que às vezes a necessidade do próximo é muito maior do que a nossa. E bastaria um simples ato nosso e o irmão estaria numa situação melhor. Mas nós também precisamos. E aí mantemos o irmão na dor, no sofrimento, na angústia, né? Mas nós não podemos também nos sentir culpados por causa disso, porque o momento exige isso de nós. Um pouquinho, pelo menos, de egoísmo. Ainda temos que defender o nosso lado, né? Certamente que temos inúmeros exemplos de irmãos que são capazes realmente de dar o prato de comida que precisa dele para sobreviver, mas dá para outro que precisa, mais ainda. Ora, e como temos exemplos disso? Aqueles que fazem uma única refeição pequenininha durante 24 horas de um dia para dar metade, mais da metade do que poderia estar se alimentando para 2 ou 3. E como existe isso? Né? Como existe isso? Entre pessoas mais conhecidas e muito mais ainda entre anônimos. Né? Eu soube de um caso agora muito recente de uma mãe que se sacrificava aos extremos, mas não deixava seus filhos zerados, sem ter zero para comer. Ela não permitia, de jeito nenhum. Ela estava numa situação de penúria total, mas não deixava de distribuir o mínimo que tivesse com os filhos. Quer dizer, uma criatura dessa, certamente que está educando o seu egoísmo a contento, né? Está seguindo realmente a cartilha do Cristo. Fazer ao outro exatamente o que gostaria que o outro fizesse para ela. E assim, meus irmãos, é o nosso tema de hoje. Nós somos doentes da alma, precisamos do mestre e médico de almas, Jesus de Nazaré. Sem ele, a nossa caminhada fica muito mais complicada, porque vamos ser muito mais o passado do que o presente. O passado que está vivo dentro de nós, se manifestando, querendo assumir o comando novamente. O passado do egoísmo, da violência, da ingratidão, do desamor. O passado que não havia respeito, não havia consideração. Era cada um por si. E nós vivemos muito tempo esse passado, muito tempo. Em várias e várias encarnações. Então temos essa cultura dentro de nós, não é? E só tem um jeito, educá-la. E como é que vamos conseguir educá-la da maneira correta? Médico Jesus, o médico das almas. Aquele que veio e mostrou para nós, na prática, tá? Na prática, que nós podemos fazer muitas coisas maravilhosas. Está dentro da nossa composição o amor puro e verdadeiro. Só precisamos descobri-lo e começar a trabalhá-lo. Ao fazer isso, vamos descobrir uma outra matemática, incrivelmente melhor, não só diferente, mas incrivelmente melhor do que a matemática dos números, que é a matemática do amor. Quanto mais trabalhamos o amor, quanto mais o distribuímos, mais o teremos, mais ele se multiplica para nós. Então é esse o caminho, né, que o médico das almas veio mostrar para nós. Se você quer ser grande no reino dos céus, aqui embaixo, aqui na terra, seja o servidor de todos.
ame a todos, sirva a todos, esteja com todos os necessitados. Dê o seu melhor. Aí sim, você irá crescer por dentro. Que brilhe a vossa luz, né? Olha aí o sentido do brilhe a vossa luz. Então deixe essa luz do amor brilhar, porque ela vai iluminar o seu caminho e o caminho de muitos outros. E ainda dentro desse tema, certamente que nós não podemos ter também a pretensão de fazer tudo por todos. Tá? Isso também não é real. Esse entendimento não é real. Fazer tudo por todos. Porque cada um tem as suas próprias obrigações. E se tivermos a pretensão de fazer tudo por todos, estaremos tirando deles a oportunidade evolutiva do aprendizado, das provas, não é? Principalmente das provas. E o que nos faz crescer? São as provas. A maneira como enfrentamos as provas. Então, mais uma vez, olhando para o Mestre e Médico das Almas, ele curou a todos que o procuravam? Não, não curou. Eram multidões intermináveis. Dessas multidões, ele curou a muitos, mas ainda assim dizia: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Não eu. Né? Então vejam bem, o que é fé? Podemos definir fé de muitas formas, mas também fé é acreditar em si mesmo. É acreditar que pode aprender, pode fazer, pode criar, pode aperfeiçoar. É ter a convicção de que tem capacidade, que vai conseguir o que almeja. E assim nós temos inúmeros exemplos dos evangelhos do Cristo, quando as criaturas acreditaram que se o encontrasse, se falassem com ele, se o tocasse, ele iria ajudar na cura. E conseguiram essa cura. Mas aqueles outros, na maioria dos casos, só queriam se livrar de um problema que eles criaram para si próprios. É o velho problema, né, de querer colocar o saco do lixo nas costas de outra pessoa para outra pessoa carregar para ela. Não. Se nós criamos os problemas, as dificuldades, somos nós que vamos ter que saber como descartar. E no nosso caso, em voga aqui, não é simplesmente um descarte. É como fazer a reciclagem correta de todos os nossos erros e falhas. Então, para isso, precisamos sim das provas. Então, não temos que tirar as provas de ninguém. Não temos que tirar provas dos filhos, né? Não temos que tirar as provas de uma pessoa amada, vizinho, não importa, que esteja muito doente. Vamos fazer o que for possível. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, mas respeitando a situação do outro, né? Respeitando a situação do outro. Porque senão não vai crescer, não vai aprender. Tá? Todos nós chegaremos a Deus, todos nós chegaremos à perfeição. Exatamente por quê? Porque todos os caminhos levam a Deus. Isso é dito por todos os espíritos. Todos os caminhos levam a Deus. Uns mais rápido, outros mais lentamente. Mas mesmo os caminhos mais lentos, porque são aqueles, né, que Jesus chamava de a porta larga, que a maioria prefere, porque é menor esforço, aparentemente é um caminho de mais prazeres, de mais diversões, a maioria prefere esse caminho, mas também chega a Deus. Mas a porta estreita, poucos querem, porque vai exigir um autoconhecimento mais aprofundado, vai exigir um alto amor, vai exigir que amemos ao próximo
como gostaria que o próximo nos amasse, fazendo ao próximo tudo aquilo que nós também gostaríamos que ele fizesse para nós. Então é a matemática do amor, mais trabalhosa, aparentemente. Nossa, se você divide, você fica com a metade. Se você continuar dividindo, é cada vez menos. As suas frações diminuem cada vez mais. Não. Nessa nova matemática do Cristo, nós vamos multiplicando indefinidamente, porque estamos nos reeducando, crescendo de dentro para fora, fazendo a nossa luz brilhar para o nosso próprio caminho e para o caminho de muitos irmãos. Não há outro sentido para entendermos a nossa existência física que não seja um caminho de reeducação. Reencarnar é oportunidade de progresso. Ninguém vai questionar mais isso. Mesmo porque, se não houvesse a doutrina espírita para nos explicar, a própria inteligência nos mostraria isso. A própria inteligência iria nos mostrar isso. Não haveria progresso nenhum, de espécie nenhuma para a humanidade terrena que pudesse ser explicado sem a reencarnação. Não haveria como explicar tanto progresso. Porque todas as vezes, inclusive isso está colocado no nosso livro dos Espíritos, né? Inclusive. Porque se houvesse sempre cada reencarnação, se fosse para começar tudo do zero, a humanidade não teria progredido. Mas não. A criatura vem cada vez mais preparada para novas ideias, aperfeiçoar o que já existia, melhorar, abrir novos horizontes. E assim é a marcha do progresso. Progresso que não pode ser estancado. Ninguém pode embarrear o progresso. Isso é impossível. Muitos tentam, mas são atropelados pelo progresso. Então é isso, meus irmãos. Precisamos do médico das almas, porque somos doentes da alma. Não da forma como entendíamos doença, mas hoje entendendo que somos criaturas imperfeitas, inacabadas, em construção. Quem está em construção precisa ser permanentemente reavaliado, reestudado, porque senão a construção não fica pronta, né? Não dá para construir nada sem uma ação adequada. Não dá. Então, é assim que é a nossa caminhada evolutiva. É assim que é o nosso momento atual. É assim que precisamos olhar para essa oportunidade da nossa evolução chamada de sensibilidade mediúnica. Ela precisa ser conhecida, aprofundada, trabalhada, bem analisada, bem compreendida, para melhor ser aplicada. Porque ela está aí para nos ajudar na nossa libertação espiritual, nos dando chance de aprender cada vez mais com quem já passou por todas as fases que ainda estamos passando e que vamos passar ainda, mas esses irmãos já passaram bastante, portanto, têm a tarefa de nos auxiliar. E se nós estamos recebendo tanta ajuda, está na hora também de ajudarmos com a mesma sensibilidade mediúnica a tantos quantos estão mais atrasados do que nós, por falta de compreensão, por uma cultura equivocada, entre outras situações. Agradecemos então a oportunidade, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Sempre agradecendo, em primeiro lugar, ao Pai Criador. Pai Criador que nos dá infinitas possibilidades. Através do processo da reencarnação, vamos aprendendo aos poucos toda uma trajetória. E nessa trajetória, cada vez mais estamos aptos, Senhor,
a entender o que é bom e o que não é bom, o certo ou o errado, o que é saudável e o que não é mais saudável, o que já foi necessário e agora precisa ser melhor compreendido e modificado. Agradecemos, Pai, ao irmão maior, Jesus de Nazaré, o nosso Cristo planetário. Esse irmão que assumiu perante Ti, Pai, uma responsabilidade imensa de nos receber ao longo dos milênios e com o seu amor puro e profundo nos ajudar com muita paciência, esperando que crescêssemos o suficiente para nos liberar para novas oportunidades evolutivas em outras regiões siderais, de acordo com as nossas próprias conquistas. Há tantos e tantos irmãos espirituais, lembrando sempre do nosso codificador Allan Kardec, que certamente é outro espírito luminar, de uma envergadura espiritual que podemos até fazer uma ideia, mas que não temos condições ainda de entender melhor. Mas que também, pela sua dedicação em tão pouco tempo de trabalho, mostrou a qualidade dos frutos que pode dar. E esses frutos maravilhosos hoje, amplamente ofertados, Pai, para todos nós, que já abraçamos ou que estamos começando a abraçar essa doutrina de luz, experimentando esses frutos saudáveis que saciam a mais profunda das nossas necessidades, que é a de alimentação espiritual. E nos dá uma segurança e nos dá uma condição única de entendimento, de paz, que vai fazendo toda a diferença, principalmente nas horas mais difíceis da caminhada humana. Nossa eterna gratidão, que assim seja. Um grande abraço a todos, irmãos.